O capítulo 14, Marcos começa dando sempre dois cenários. É como se Marcos estivesse escrevendo para nós uma peça teatral. Uma peça daquelas em que o cenário é mudado o tempo inteiro. E os dois cenários são, primeiro, o versículo 1 e 2 do capítulo 14, você tem o submundo, se é que eu posso usar esse termo, o submundo da religião judaica. Você tem líderes da religião judaica, os principais sacerdotes, tramando contra a vida de Jesus. O versículo 1 e 2 diz que esses principais sacerdotes e escribas procuravam uma ocasião. Eles queriam prender Jesus à traição, porque eles não tinham nenhum motivo plausível para prender Jesus. Então eles tinham que fazer isso de forma traiçoeira, e eles objetivavam matar Jesus. E enquanto esse cenário obscuro desenvolviam essas tramas maléficas, o outro cenário, que é um cenário de alegria, um cenário de festa, que é o cenário de Betânia, também se desenvolviam. Enquanto em um lugar as pessoas estavam tramando a morte de Jesus, no outro pessoas se reuniam para fazer coisas boas para Jesus, queriam agradar o Senhor Jesus, como aquela mulher. E então Marcos continua a partir do versículo 10 desenvolvendo esse cenário. O versículo 10 e o versículo 11 é o desenvolvimento imediato do cenário do versículo 1 e 2. Ou seja, aqueles sacerdotes tramavam e queriam ocasião para matar Jesus e para prendê-lo. Neste intento deles, uma figura aparece transitando, uma figura que sai de Betânia, do cenário de alegria, do cenário de festa, de deleite com Cristo. Esta figura, ela transita de lá para cá. E essa figura é a figura de Judas Iscariotes. E este Judas procura os principais sacerdotes, por quê? Porque ele sabia que eles estavam tramando? Não, porque ele não sabia que eles estavam tramando. Lembra que Marcos diz que eles estavam tramando em secreto. Um jeito de pegar Jesus, a traição, e sem fazer isso em público, para que não houvesse tumulto. Mas, por outro lado, Judas Iscariotes queria fazer o mesmo. E ele sabia que a principal oposição a Jesus naqueles dias era coordenada pelos principais sacerdotes, pelos líderes da religião judaica. Então Judas Iscariotes, Marcos diz no versículo 10, que ele procura estes principais sacerdotes com uma intenção. E que intenção era? Entregar Jesus para eles. E aí eu gostaria de usar essa linguagem nossa, juntou a fome com a vontade de comer, porque os escribas e sacerdotes queriam matar Jesus, e Judas Iscariotes, por algum motivo, estava descontente, estava insatisfeito, estava aborrecido, e ele resolveu entregar Jesus àqueles homens. Bom, é importante que antes que a gente prossiga, a gente entenda algumas coisas. Primeiro, Judas tinha motivo para fazer isso? De fato, nós não encontramos no Evangelho. Nós temos no Evangelho, sim, um alerta geral de Cristo, por inúmeras vezes aos discípulos, que eles tomassem cuidado, porque eles seriam tentados. Nós temos uma comunicação de Jesus aos discípulos. O próprio Jesus disse a eles que era necessário que ele morresse. Era necessário que o grão, como ele mesmo usa como ilustração dele, caísse no chão, para que ele pudesse germinar, para que ele pudesse brotar e para que desse vida. Então era uma ilustração de que o Filho de Deus precisava morrer, porque o homem de si mesmo é impossível que ele conquiste reconciliação com Deus. É impossível que a paz seja promovida entre homens e Deus. E era necessário que o Filho de Deus nos substituísse. Jesus já tinha ensinado isso, os discípulos sabiam disso. Então alguém vai dizer, olha, Judas estava incomodado porque ele queria ver o reino visível do Senhor Jesus, como Jesus tinha prometido que o reino dele viria. Então Judas, alguns querem defender Judas dizendo assim, olha, Judas queria ver um reino político. E quando ele procura os escribas e os sacerdotes, ele está na tentativa de provocar uma situação em que Jesus seja obrigado a usar o seu poder e em o reino. Mas Judas ouviu Jesus falar que era necessário que ele morresse. Então isso não desculpa Judas. Então nós continuamos procurando, existe algum motivo para que Judas tenha feito isso? Outros vão dizer, mas Judas está contrariado, porque lá no versículo 5 e 6, Jesus chamou a atenção dos discípulos, e provavelmente, como João coloca, a pessoa que reclamou, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus, e disse que aquilo era um desperdício, essa pessoa que disse que aquilo era um desperdício,
em João, no Evangelho de João, esta pessoa é Judas. Então alguns vão dizer, Judas estava chateado com Jesus, porque Jesus o repreendeu quando ele estava censurando a mulher que fez aquele mimo a Jesus. Mas ainda assim, uma repreensão seria motivo para você trair uma pessoa e entregar uma pessoa? Mas uma informação aparece aqui de repente. E que informação é essa? Essa informação é a informação trazida para nós por Lucas. Se você for ler o mesmo texto em Lucas capítulo 22 e em Mateus capítulo 26, de 14 a 16, você encontrará duas informações interessantes sobre Judas. A primeira delas é que Judas era ladrão, que ele metia a mão na bolsa, ele era o bolseiro, ele era o tesoureiro entre os 12. E ele tinha o hábito de roubar. Essa é uma informação. Segunda informação que nos aparece nesses textos importante é que os escribas e sacerdotes ofereceram a Judas dinheiro por Jesus. E Judas não só aceitou, como ele recebeu esse dinheiro. Aqui no texto de Marcos diz que eles prometeram, mas lá em Mateus e em Lucas 22:8, ou 22 a partir do versículo 3 até o 8, nós encontramos que eles não só ofereceram dinheiro, mas eles pagaram 30 moedas de prata para Judas, e eles aguardavam que Judas encontrasse uma ocasião para entregar Jesus para os soldados e para ser julgado num falso tribunal, que começava com os religiosos e desembocou lá em Pilatos. Mas vejamos, Judas tinha um interesse que talvez fosse secreto antes, mas aqui é um interesse que é denunciado. Judas queria recursos, queria dinheiro. E é interessante que você pudesse perguntar, quanto custa a prata? A prata sempre foi muito barato. E lá naquela ocasião, os valores relacionados à prata é que uma moeda de prata dessas 30 que Judas recebeu, uma moeda de prata dessa custava 75 centavos de dracma. Dracma é um valor muito baixo. Dracma é uma moeda inexpressiva. Então, fazendo todo o trabalho de tentar converter estas moedas, o valor aproximado, segundo a maioria dos comentaristas, é que estas 30 moedas de prata equivaleriam hoje ao valor de aproximadamente $20, ou na nossa moeda talvez R$45. Foi isso aí que seduziu Judas. Então, o texto nos diz que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, se alegraram, porque eles queriam muito isso. E como eu disse, juntou a fome com a vontade de comer. E eles prometeram dinheiro a Judas. E nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Este é o quadro deste submundo religioso que envolve somente pessoas religiosas. Você não encontra aqui um soldado romano, você não encontra aqui um incrédulo, você não encontra nenhuma pessoa aqui que você não diria a respeito dela, olha, essa pessoa aí não quer saber de religião, é avessa à religião. Não, todos aqui são religiosos. Especialmente Judas, que é alguém estranho dentro desse grupo de judeus. Judas era um dos 12. Existe privilégio para um homem maior do que esse? Você já parou para pensar sobre isso? Jesus escolheu, ou Deus Pai escolheu uma geração para conhecer o seu Filho encarnado. E essa geração foi a geração de Judas. Dentre todos os homens que haviam em Jerusalém, Jesus escolheu 12 para andar com eles. E Judas estava entre esses 12. Os eventos mais extraordinários da história da humanidade aconteceram nestes 3 anos de ministério. E Judas esteve presente e foi testemunha ocular de cada um deles. Em alguns momentos, Jesus fez algumas coisas privadas envolvendo apenas os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E em vários desses momentos, Judas está também presente. Ora, este homem é um homem que teve todos os privilégios e todas as regalias que um homem pode desejar na face da terra. No entanto, este homem traiu o Senhor Jesus. Por quê? Continua a pergunta. A pista é o amor ao dinheiro. Mas não é só isso. De fato, havia uma falsa religião no coração de Judas, uma falsa fé, um falso coração, como no coração de todos aqueles religiosos. Muito bem, de imediato, Marcos nos leva para uma outra cena. E esta cena também é muito interessante, mas não porque é uma cena obscura, de tramas maléficas, mas é muito interessante porque é uma cena de coisas maravilhosas e de cenas que são
emocionantes acontecendo naquele mesmo lugar. Nós não sabemos onde Jesus passou a quarta-feira, mas nesta quarta-feira, anterior à Páscoa, Jesus está próximo, provavelmente, de Jerusalém, e talvez caminhando, os seus discípulos chegam para ele e falam: Jesus, nós precisamos preparar a Páscoa. A Páscoa é depois de amanhã. E por que preparar a Páscoa? Ora, a Páscoa envolvia um carneiro assado, envolvia pães asmos, pães feitos sem fermento, e ervas amargas. Nem hoje em dia você encontra essas coisas disponíveis para comprar assim, para usar hoje à noite. Você precisa preparar. Então os discípulos tinham que fazer o quê? Eles precisavam de um local, eles precisavam ir à feira, comprar este animal, eles precisavam comprar os ingredientes para os pães asmos, eles precisavam adquirir estas ervas amargas, e tinham uma série de preparativos. Como Jesus já havia mencionado que ele seria morto naquela Páscoa, então eles entendiam que aquela era a Páscoa do Messias. Assim como aquela despedida, aquele encontro lá em Betânia foi um momento exclusivo, singular, único, maravilhoso, os discípulos também estavam pensando em preparar uma Páscoa que fosse à altura da importância daquele momento. Então eles chamam para Jesus: nós precisamos preparar a Páscoa, e não dá para fazer isso na sexta, nós precisamos de um lugar para fazer isso, e nós precisamos começar já. Jesus então indica dois. Lucas 22, versículo 8, diz que estes dois foram Pedro e João. Mas Jesus chega para dois dos seus apóstolos e diz para eles assim: olha, vocês vão a Jerusalém, e isso significava ir para dentro dos muros de Jerusalém. Entrando lá em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem que estará carregando um cântaro, e vocês devem segui-lo, e na casa onde ele entrar, vocês mandem chamar o dono da casa, e vocês vão dizer para ele assim: o meu mestre manda perguntar onde é o seu aposento, onde ele há de celebrar a Páscoa conosco. Aí você poderia falar, como qualquer um de nós falaria: espera aí, Senhor, Jerusalém está entupida de gente na véspera da Páscoa, todo mundo vem para Jerusalém na véspera da Páscoa, como é que eu vou distinguir o homem certo? E pior, Jerusalém era um lugar de oposição a Cristo e aos seus discípulos, porque os judeus e a religião judaica estavam em polvorosa contra Cristo. E a gente vai entrar na casa seguindo este homem que o Senhor diz para a gente encontrar. E já pensou se eu chegar lá e essa casa for a casa de um judaizante? Ou de um principal desses sacerdotes? Nós não temos essas perguntas no texto, mas são perguntas que passam na nossa mente. Mas é importante daí eu entender algumas coisas do contexto de Jerusalém. Primeiro, em Jerusalém, homens não carregavam cântaros. Cântaros, ou vasos com água, eram carregados somente por mulheres. Mulheres ou crianças. Não sei por que isso mudou, né? O serviço pesado hoje é dos homens e o mais leve das mulheres. Mas naquela época, serviço pesado, carregar vaso, por exemplo, era coisa de mulher. Então encontrar um homem carregando um cântaro, era muito fácil, porque provavelmente só por um milagre haveria um homem em Jerusalém carregando um cântaro, porque quem carregavam eram as mulheres ou as crianças. Então, você vê que os discípulos não questionam. Jesus diz para eles: vocês vão seguir este homem, porque este homem com certeza também não é o dono da casa ou da residência, porque dono, proprietário, não ia carregar um vaso de água no meio das ruas de Jerusalém. Seus servos e conservos fariam isso. E então eles deveriam seguir este homem, e entrando na casa dele, eles deveriam pedir para o dono da casa um lugar. Que lugar é este? Um cenáculo. Aí você pensa assim: mas pastor, era uma igreja? Porque quando a gente fala a palavra cenáculo, imediatamente a gente faz uma associação com coisas religiosas, por causa das inúmeras leituras que a gente faz da Bíblia, ou de artigos religiosos que falam: no cenáculo Jesus celebrou a ceia. E sempre essa palavra cenáculo está associada com a ceia. Mas o que é cenáculo? Bom, se você mora num sobrado, por exemplo, e dorme nos quartos de cima, os quartos estão na parte de cima, você dorme no cenáculo. Cenáculo nada mais é do que um quarto no primeiro andar, ou um quarto suspenso, ou qualquer cômodo de uma casa que não seja térreo. Era chamado lá em Jerusalém de cenáculo. Então, mas por que um homem cederia um cenáculo? Bom, também era tradição em Jerusalém que na semana da Páscoa, qualquer pessoa que tinha cômodos disponíveis e livres na casa, deveria ceder
para vizinhos ou transeuntes ou peregrinos que estivessem por lá e não tivessem lugar para celebrar a Páscoa, porque na noite de Páscoa todos deveriam ter um lugar para celebrar a Páscoa, ninguém poderia deixar de celebrar. Então os judeus tinham um compromisso de ceder espaço, para que outras famílias, outras pessoas tivessem um local adequado para prepararem, para participarem da Páscoa. Então o que Jesus pediu para os discípulos fazer não era nenhuma novidade. Provavelmente as outras 2 Páscoas eles já tinham passado exatamente na mesma circunstância. Então Jesus diz para eles: olha, vocês vão na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, vocês devem segui-lo. Quando vocês o encontrarem ou entrarem na casa onde ele está, falem com o dono da casa e digam onde é o aposento que o meu Senhor vai celebrar a Páscoa. E provavelmente este homem deveria ser um discípulo do Senhor Jesus. E aí nós advemos isso, ou nós damos o mérito disso, o crédito disso, obviamente, para o poder e o conhecimento inefável do Senhor Jesus. E então aquela circunstância não era uma circunstância fora de controle, mas tudo aquilo estava preparado pelo próprio Senhor para acontecer como aconteceu. Então, neste cenário, os discípulos, nesta circunstância, então, os discípulos obedecem ao Senhor Jesus e tudo sai exatamente conforme o Senhor Jesus havia lhes dito. O versículo 16 diz: saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Por que não foram todos os discípulos? Por que todo esse artifício foi preparado? Provavelmente para que Judas não tivesse acesso às informações antes da hora, para que ele não privasse Jesus de celebrar aquela última Páscoa com seus discípulos. Bom, estes são os 2 cenários. Num cenário, uma trama para matar está em pleno desenvolvimento. No outro cenário, um preparativo, uma estratégia, um plano para um momento de alegria, um momento aprazível, um momento de celebração da vida e da liberdade em Cristo estava sendo preparado. O que nós aprendemos com este ensino, com essa narrativa de Marcos?